Se você quer morar sozinha, mas não sabe como se planejar para isso, hoje aqui nesse vídeo eu vou te contar como fazer um planejamento financeiro para você, enfim, realizar aí o seu sonho, a sua vontade de morar sozinha. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Eu sou a Cíntia, mentora e educadora financeira. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu acredito fielmente que a educação financeira, ela é a base para muita coisa na nossa vida. Ela é importantíssima para muitas decisões que tomamos e uma dessas decisões é ir morar sozinha ou não. Então, antes de fazer qualquer coisa na sua vida, sente-se e pense. Você precisa se planejar financeiramente para isso? Você precisa colocar as ideias no lugar, ver se vai dar certo para você ou não? É importante sentar e avaliar cada ponto. E para você morar sozinha não é diferente. Você precisa sentar e se programar, se planejar. É uma coisa séria, é uma coisa que requer responsabilidade. Então você precisa sim ser consciente e se planejar antes de tomar qualquer decisão. É por isso que eu trouxe esse vídeo aqui hoje, para te ensinar a fazer um planejamento financeiro simples, para você se planejar mesmo antes de sair de casa. Não tome nenhuma decisão do nada, tá? Do dia para noite. Eu sei que às vezes a ansiedade bate e a gente quer logo fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. A gente acorda um dia e fala, eu vou morar sozinha. E acha que vai acontecer ali no outro dia, né? No outro dia já tô arrumando minhas coisas, montando minha mala para eu partir e morar sozinha. Mas não faça isso porque não vai dar certo. Você vai ter muitos perrengues que você poderia facilmente ter evitado. Então, se você me perguntar, Cíntia, qual é a primeira coisa que eu preciso me preocupar para começar a pensar em morar sozinha? Com certeza é uma coisa muito chata que às vezes todo mundo quer pular. A maioria das pessoas quer pular essa parte. Mas é uma parte muito importante, que é o seguinte: se você tem dívidas, agora dê atenção a essas dívidas. Trabalhe todos os dias pensando em quitar essas dívidas para que você consiga realmente morar sozinha. Como eu falei, morar sozinho é um grande desafio. Eu nunca morei sozinha. Quando eu saí da minha casa, eu já saí para casar, né? Eu e Leonardo, nós ficamos morando juntos 2 anos depois de casados. E aí tivemos o nosso filho e aí nos tornamos 3 em casa. Então eu nunca morei sozinha. Mas por mais que eu nunca tenha morado sozinha, eu já vejo como é grande a responsabilidade você dividindo suas despesas com alguém. Agora imagina você morando sozinha. Com dívidas, se você tem dívidas, está pagando prestação de alguma coisa, o seu salário está comprometido com alguma prestação, com alguma dívida, quite isso primeiro, tá? Comece a se organizar para que você se livre dessas dívidas. Porque quando você for morar sozinha, você vai ter que arcar com todas as despesas, sendo elas despesas essenciais ou despesas supérfluas. Então não importa o tipo de despesa, você vai ter que pagar sozinha. Então se livre dessas dívidas antes de ir morar sozinha. Segundo ponto que é super importante. Depois de você quitar as suas dívidas, é hora de se atentar à sua reserva de emergência. É muito importante você ir morar sozinho já com uma reserva. Porque eu acho que é muito chato, assim, na minha opinião, você tomar uma decisão e depois ter que voltar atrás. O que eu tô querendo dizer com isso? Já pensou você pegar e ir morar fora? Morar sozinha, de supetão, sem planejamento, sem ter visto nada antes, simplesmente acordou e foi embora. Não se planejou, não quitou as dívidas, não montou sua reserva, foi embora morar sozinha, arrumou a casa e foi. Só que, pelo fato de você não ter a reserva, acontecer alguma emergência, você não ter essa reserva, você vai acabar tendo que abrir mão desse sonho que é morar sozinho e vai ter que voltar para casa dos seus pais. Para muitas pessoas, isso vai ser motivo de frustração. Poxa, eu saí, né, toda entusiasmada, querendo ir morar fora, sozinha, e agora eu vou ter que voltar para casa dos meus pais de novo. Então, se você quer evitar essa frustração, saia preparado. É a mesma coisa quando uma pessoa abre uma loja do nada, sem planejamento nenhum, sem ter um plano de negócio. E aí vem uma crise, ou nem precisa de crise, mas vem um mês que é mais devagar de vendas, a pessoa tem que fechar a loja, porque ela não fez planejamento. É a mesma coisa na nossa vida. Eu sempre falo que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família
é o nosso primeiro empreendimento. Se você vai morar sozinha, a sua casa também vai ser o seu primeiro empreendimento. Então você precisa cuidar de ter uma reserva para qualquer imprevisto que tiver, você não ter que abrir mão e voltar para a casa onde você morava antes. E quando eu falo de reserva de emergência, eu não estou querendo dizer só fazer uma reserva para os custos essenciais de sobrevivência, mas também de lazer e cuidados pessoais. A gente trabalha muito e também a gente quer ter um momento de lazer, quer ter um momento de autocuidado. Isso tudo a gente precisa pagar, né? A gente precisa gastar para fazer isso tudo. Então, isso tem que estar inserido na sua reserva de emergência. E para saber o valor da sua reserva de emergência, né, com tudo inserido direitinho, a gente precisa fazer alguns levantamentos. E é agora que começa o planejamento de fato. É agora que a gente começa a ver em números mesmo quanto vai custar por mês morar sozinha. E aí, a partir desse custo por mês, você saberá qual é a sua reserva de emergência, qual é o valor que você precisa ter ali na sua conta para qualquer coisa que acontecer emergencial, você estar preparada. Então, vamos lá começar a entender os números e começar a entender quanto você vai precisar para, de fato, sair da casa onde você está agora, seja dos seus pais, seja tios, avós, não sei, mas começar a ter o seu cantinho, o seu lugar para morar? Bora? Para começar, você vai ter que decidir o seguinte, que é uma das despesas mais pesadas, mas porém essencial. Sem ter isso, você não vai conseguir morar sozinha, que é o lugar onde você vai morar, certo? A casa onde você vai morar. Mas quando nós falamos de lugar que você vai morar, não estou me referindo apenas à casa, mas também à cidade. Você tem interesse? A sua intenção é continuar morando na cidade que você mora hoje ou você quer sair da cidade e morar em outra cidade? Você precisa decidir se vai ser na cidade que você está ou será em outra. Porque se for em outra, você já pode começar a estudar um pouco mais sobre aquela cidade, procurar informações, quanto é o custo de vida naquela cidade. É muito importante que você pesquise e também visite o lugar, a cidade, para onde você quer se mudar antes de se mudar. Porque às vezes a gente conhece pelas redes sociais o lugar, por vídeos, fotos, mas quando a gente está ali, sabe, que não coincidiu, a gente gostou tanto no vídeo, na foto, mas ele presencialmente não era aquilo que imaginávamos. Então, se atente a isso. Se você tem vontade de mudar de cidade, visite a cidade que você quer morar, fique lá uns dias, conhecendo a cidade para ver se você vai querer ir mesmo. Se você for mudar de cidade, você vai precisar levar em consideração o seguinte: você vai procurar emprego na cidade que você está agora e vai se mudar só depois de conseguir um emprego, ou você vai se mudar e conseguir um emprego quando estiver morando lá? Você precisa tomar essa decisão porque vai ser muito importante. Porque se você, por exemplo, decidir ir para arrumar um emprego lá, enquanto estiver morando lá, você vai ter que saber direitinho quanto você vai gastar e quanto você vai precisar ter para se manter antes de conseguir um emprego. Esse cuidado você vai precisar ter somente se for mudar de cidade. Agora, você também vai precisar se atentar ao seguinte, ao bairro onde você vai morar. Qual é a faixa de preço dos aluguéis nesse bairro que você pretende morar? Faz uma pesquisa, porque você vai precisar ter uma média do preço do aluguel da sua casa. Você vai precisar saber mais ou menos quanto você vai pagar de aluguel por mês. Então, você vai saber disso fazendo uma pesquisa ali dentro daquele bairro e dando uma olhadinha quanto mais ou menos é o aluguel daquelas casas ou apartamento. Outra coisa que você vai precisar se atentar quando escolher o local onde você vai morar é o transporte. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não levam em consideração. Esquecem que de repente o bairro que você vai escolher para morar é mais longe do seu trabalho e você vai precisar gastar com combustível ou com transporte se você não tiver carro ou moto. Então, de qualquer forma, você vai precisar gastar do transporte, a não ser que você opte por morar bem pertinho do seu trabalho. E às vezes você pode pensar, Cíntia, mas no bairro onde eu trabalho é mais caro do que em outros bairros. Mas será que não valeria mais a pena você morar pertinho do seu trabalho e economizar no transporte?
Será que não sairia mais barato morar perto do trabalho? Porque às vezes a gente olha muito em questão do aluguel. Mas será que você pegando o valor do transporte que você vai precisar gastar por mês, será que não vai dar esse aluguel ali mais pertinho? E você vai estar mais perto, vai se cansar menos? Então você precisa verificar mesmo tudo direitinho, na ponta do lápis, para você entender o que é melhor. Morar perto do trabalho, pagar um pouco mais, mas porém você vai economizar no transporte, ou você vai morar um pouquinho mais longe, mas vai continuar pagando o transporte, e mesmo assim o transporte não vai sair mais caro do que se você morasse mais perto. Não sei se você está entendendo. E em relação ao transporte, é muito importante você não levar em consideração apenas o seu trabalho, principalmente se você tiver outras atividades, como por exemplo, ir à igreja. Se você tem o costume de ir à igreja toda semana, você precisa entender quantos dias da semana você vai na igreja e o quanto de transporte você vai gastar para ir à igreja. Às vezes, as pessoas contabilizam só o transporte que ela vai utilizar para ir trabalhar e esquecem das outras atividades. E nessas atividades, você também pode incluir algum curso que você faz. Se você faz faculdade, se você faz curso de inglês, qualquer atividade que você precisa sair da sua casa, pegar um transporte para chegar no local. Você precisa entender a frequência e o quanto você vai gastar por mês disso. Então, é necessário fazer uma projeção para você começar a entender esses números. Você percebe quanta coisa está inserido apenas na decisão do lugar onde você vai morar? Não é apenas o aluguel, não é apenas o condomínio que você vai pagar, mas também o transporte. Então, se atente a cada detalhe para que você monte uma estratégia que você vai conseguir arcar todo mês. Agora que você já fez aí uma projeção de onde vai morar, já decidiu o bairro, já sabe mais ou menos quanto que é o aluguel das casas e apartamentos desse bairro, é hora de fazer uma projeção mesmo do seu orçamento. Quanto vai custar isso por mês? Quanto vai ser em números? Agora, se você não tem noção nenhuma de valor de despesas, é só você sentar com a sua mãe, o seu pai ou alguém que você mora, ou alguém que você conhece que mora sozinho, que já paga as suas despesas. E também dá para pesquisar na internet, gente, mais ou menos a base das coisas. Então, você não vai ficar sem números. E a gente começa fazendo o nosso planejamento pelas despesas fixas. Ou seja, despesas fixas são aquelas despesas que não irão mudar no final do mês. Todo mês elas vêm o mesmo valor, como por exemplo o aluguel. O aluguel sempre vai vir o mesmo valor todo mês. O IPTU também. A internet que você vai contratar para sua casa vai vir todo mês no mesmo valor, ok? Então, senta e começa a anotar aí as despesas fixas. Dá uma olhadinha no que você já paga hoje, dá uma olhada no que você vai ter que pagar. Então, senta e anota isso. Agora, as despesas variáveis você também vai precisar anotar. E despesas variáveis são aquelas que variam todo mês, são os valores que variam todo mês, como por exemplo, água, luz, alimentação, o lazer, né? Porque a gente não pode deixar o lazer de fora de jeito nenhum, e também os cuidados pessoais, que é uma roupa às vezes que você vai comprar para você, é uma ida no salão, fazer as unhas, esses são os cuidados pessoais. E o lazer e os cuidados pessoais, eles precisam estar dentro das suas despesas. Ninguém vive feliz só trabalhando, não tendo um momento para sair, para se divertir. Quem gosta de ir a algum barzinho, quem gosta de ir em festas, quem gosta de pedir alguma coisa em casa, a gente precisa disso. Sabe, são coisas que nos fazem felizes e nos motivam a continuar trabalhando. Então, não fica se segurando muito, se restringindo muito, tirando todo o seu lazer. E a mesma coisa acontece com os cuidados pessoais. Se você gosta de fazer um cabelo toda semana ou uma unha, alguma coisa que você gosta de fazer para você ou comprar para você, isso também precisa estar nas suas despesas, aí no seu orçamento. Esses são alguns exemplos de despesas variáveis. Então você vai precisar sentar e ver direitinho o que você vai precisar pagar. E anota. E aí você vai ver o quanto por mês você vai precisar pagar todo mês para se manter ali sozinho. E aí, algumas outras coisas que você vai precisar se atentar. Primeiro, a reserva de emergência, né? Nós já falamos sobre a reserva aqui
E com certeza você vai usar alguma coisinha ali no processo de mudança. Você vai usar o valor que você já tá juntando ali para mudar. Com certeza você vai precisar usar. Não se esqueça de continuar poupando para a sua reserva. Coloque a sua segurança em primeiro lugar. Coloque a sua estabilidade financeira em primeiro lugar, principalmente morando sozinha. Tenha a tranquilidade de saber que se você precisar de um dinheiro, de um recurso, você vai ter. Então, com a reserva, é possível fazer isso. E aí, o que você vai fazer para entender o valor que você precisa ter na sua reserva? Você vai somar todas essas despesas fixas e variáveis e o valor final é o seu custo de vida. E aí você multiplica por 6, pelo menos por 6 meses, e deixa ali junto na sua reserva, guardadinho para uma eventual emergência você conseguir usar esse dinheiro e ter esse dinheiro para usar sem precisar abrir mão da sua casinha e ter que voltar para a casa dos pais. Outro ponto que é importante citar, se você está procurando economizar, existe outra forma também de morar na sua casa e conseguir economizar, que é convidando alguém para morar com você, uma amiga, alguém do seu trabalho que está procurando também um lugar para morar. Então vocês podem dividir a casa ou o apartamento e assim também dividir as despesas. É uma opção bem legal também para quem está querendo ter o seu cantinho. Vamos recapitular o que eu disse aqui para vocês? Primeira coisa que eu falei, se livre das dívidas, não esqueça, essa é uma parte muito importante. Segunda coisa, faça uma reserva de emergência. E aí, depois de fazer a sua reserva de emergência, comece a pesquisar e a olhar os preços de quanto vai custar para você morar sozinha. E aí você vai precisar entender onde você vai morar. Vai mudar de cidade ou vai continuar na cidade que você está agora? Qual é o bairro que você vai morar? E qual é o preço, qual é o valor aproximadamente das casas e apartamentos que estão nesse bairro? Quanto mais ou menos você vai gastar de transporte? Se atente a isso. Agora é hora de colocar todas essas despesas no papel. Despesas fixas, que são aquelas que não mudam no mês. Todo mês ela vem o mesmo valor, como aluguel, condomínio, IPTU, internet. Esses são alguns exemplos. Coloque no papel também as suas despesas variáveis, que são aquelas que o valor varia todo mês, como conta de água, conta de luz, alimentação, lazer e gastos pessoais. Anota tudo isso, soma para chegar no valor do seu custo de vida para que você consiga montar essa reserva para se mudar logo para sua casinha. Se você está precisando economizar, cogitar a ideia de morar com alguém talvez seja legal. Não se esqueça de continuar construindo a sua reserva, porque a segurança vai ser essencial nesse momento da sua vida, de estar morando sozinho com toda essa responsabilidade em cima de você. Se sentir segura vai ser muito bom para que você não deixe a sua casa e volte para a casa dos seus pais. Você que está pensando aí em morar sozinha, me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou. Se ficou ainda alguma dúvida, me conta aqui que eu tiro as dúvidas de vocês no comentário. Eu espero muito que tenha ajudado. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve, deixa seu joinha também. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E é isso, meu povo. Muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!